Evangelho, sábado da segunda semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhas medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem, para onde eles estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da segunda semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje a continuação do sexto capítulo e nos dá assim a graça de vermos a sequência da leitura desse sexto capítulo do Evangelho de São João. Poderíamos dizer que no Evangelho de hoje Jesus começa na montanha em oração, em continuidade àquilo que aconteceu na conclusão do Evangelho de ontem. Após a multiplicação dos pães e dos peixes, alguns vieram para fazer Jesus ser proclamado rei. E naquele momento, Jesus se retira da montanha sozinho, em recolhimento com o Pai. E os discípulos seguem, como o Senhor provavelmente havia determinado, com a barca na direção de Cafarnaum. Bom, aqui eu queria traçar com vocês algumas percepções que podem ajudar a gente a entender um pouco mais o gesto de Jesus, mas sobretudo a aprender com Jesus. Veja, existe uma clara confusão, né? Então, aqueles homens tinham entendido uma realidade a respeito do Senhor. Eles esperavam o Rei Messias, compreendiam com as categorias que eram próprias para eles e muitas vezes marcadas pelo sofrimento daquela época, olhavam na direção dessa realidade. E a esperança deles contemplava apenas essa possibilidade. Qual realidade? Um rei que viria mostrar um poder sobre-humano, porque vinha da parte de Deus, e esse poder ele ia ser revelado como esse poder ia se manifestar, ia ser revelado então como sinal desse rei que iria libertar Israel da opressão dos romanos. Bem, até aqui era compreensão possível, mas não a única. Por quê? Porque os profetas falavam a respeito de Jesus. Nós vamos ver nos discípulos de Emaús que o Senhor pega as Sagradas Escrituras e fala tudo que está escrito nos profetas e em Moisés a respeito dele. Então não era essa a única realidade possível de se conhecer a respeito do rei, do Messias que viria. Toda a realidade que foi revelada por nosso Senhor estava já contida na Sagrada Escritura e tinha sido revelada. Entretanto, era preciso que os corações tivessem suficiente docilidade e abertura ao ensinamento do Senhor para que não se perdessem na interpretação que poderia ser aquela desejada por eles. Então esse é um desafio que a gente vai precisar viver pela nossa inteira vida. Como Deus é, como Ele se revela a nós e como muitas vezes, por conta das esperanças que estabelecemos em base ao que queremos e ao que desejamos da vida, nós vamos construindo de leitura dos sinais desse Deus. Esse Deus se manifesta para nós, esse Deus se comunica, esse Deus anuncia a verdade, esse Deus realiza as obras, mas o nosso coração pode estar tão fechado sobre as nossas próprias expectativas a respeito dessa vida e sobre um querer a respeito do nosso viver e até mesmo um querer em relação ao comportamento e atitude do próprio Deus, que a gente começa a ver de uma maneira míope aquilo que o Senhor faz e finalmente o amor dele, como ele é,
em relação a cada um de nós. Por isso, muitas vezes, a miopia de acreditar que Deus não é suficientemente misericordioso ou suficientemente bom, de que Ele usa o castigo como se fosse uma forma de descarregar a sua maldade ou o seu ímpeto de maldade, que é possível também ao seu coração em relação aos homens. Nada disso, não é verdade. Deus não age dessa forma. Deus não age assim. Naquele momento, os interlocutores de Jesus não conseguiram compreender para além disso. Toda a Sagrada Escritura e os profetas tinham falado uma realidade maior a respeito de Jesus, mas que eles não estavam preparados para compreender ou não tinham compreendido por causa de suas limitações em relação à fé e em relação à própria escuta da revelação de Deus. Então, naquele momento, Jesus não bate boca com eles. Isso é interessante. Jesus não está ali, não começa um conflito, uma discussão, uma confusão generalizada. Jesus simplesmente se retira. Ainda não é chegado o tempo. Ainda não é chegado o tempo da compreensão perfeita deles, nem o tempo de Deus, em que vai se revelar o verdadeiro messianismo de nosso Senhor na cruz, no Calvário. Então, o Senhor se retira para a companhia de Deus, para a intimidade de Deus. Olha que grande ensinamento para a gente. Diante da incompreensão que o meu irmão tem a respeito das coisas do Senhor, diante da resistência que o meu irmão às vezes pode impor no entendimento das coisas do Senhor. Uma coisa é a resistência, outra coisa é a limitação para compreender. É claro que uma resistência é também uma limitação, mas às vezes a limitação pode ser por desconhecimento, pode ser por escassez de informação, né? Enquanto a resistência ela pode acontecer como uma rebeldia o acesso a essas coisas, mas também por um conhecimento dessas coisas e a oposição, a hostilidade a elas, né? Então, são situações distintas. Mas, enfim, diante dessa incompreensão do meu irmão, diante dessa dificuldade de estabelecer um diálogo a respeito da verdade, das verdades de fé, o que eu faço? Parto para a guerra de palavras e para a guerra de opiniões? Ou tenho esse cuidado de saber me recolher com Deus por eles? Às vezes a gente escuta por aí algumas meditações de que Jesus, para que o coração dele não se tornasse disperso por causa dessa expectativa dos homens, ele se recolhe. Meu amigo, depois de 40 dias no deserto, você acha que o coração de Jesus se dispersa tão fácil assim? Não é que ele não tenha também, não demonstre para a gente, né, como o recolhimento é importante. Eu não me recordo agora qual é o padre da igreja que fala a respeito disso, que muitos gestos de Jesus acontecem para testemunhar a nós o caminho da disciplina, do saber, o caminho que nos leva à obediência. Ele sempre estava em comunhão e intimidade com o Pai. O seu coração era zeloso, sempre foi do zelo máximo, com as virtudes máximas. Então não seriam essas pequenas ambições humanas a causar uma dispersão no coração de Jesus, por favor. Mas Jesus, ao cumprir esse ato, revela para nós de maneira categórica o que eu e você precisamos fazer numa hora dessa. Isso sim. Isso com certeza. Porque muitas vezes a gente parte para uma guerra de opiniões, para uma luta de palavras, que cria um caminho de desarmonia, desentendimento e de conflito. Primeiro, saber que não é chegado o tempo, e essa expressão vai ser muito utilizada por Lucas. Mas também em alguns momentos João a utiliza, sabendo que era chegado o tempo, então como ainda não era o seu tempo, mostrando a soberania de Deus e da sua vontade sobre a vida de nosso Senhor e o conhecimento, a soberania dele sobre todas as coisas. Então, uma vez que o Senhor sabe que não é chegado o tempo, ele toma uma atitude que seja favorável ao bem possível naquela hora.
E o bem possível naquela hora é não permitir que os outros caiam no erro de darem reta à ambição que construíram. Então esse é um bem possível. Se Jesus ficasse ali, eles poderiam piorar ainda mais esse entendimento deles. Ou seja, se já era uma compreensão limitada e equívoca, acreditar que Jesus era o Messias, que veio para derrubar Roma e estabelecer o reino de Israel, se Jesus ficasse e começasse uma discussão com eles, daria a chance desse erro perseverar por um tempo maior, ou talvez até em atitudes mais graves. Então Jesus se retira. O retirar-se de Jesus é um ato de amor por aqueles que ainda não compreenderam. Ao mesmo tempo, esse retirar-se de Jesus significa um testemunho sobre aquilo que é a vontade do Pai. Ele escolhe o tempo do Pai, ele escolhe o entendimento do Pai, ele escolhe a vontade do Pai. Ele não só zela para que os homens não piorem o equívoco ou não sigam numa estrada de equívoco de maneira ainda mais grave. Aliás, essa realidade, ela deriva da primeira, porque o Senhor escolhe soberanamente, escolhe a vontade soberana do Pai e tudo de si deposita nas mãos do Pai, e toda a sua vida é uma vida de entrega à vontade do Pai. Ele consegue ter essa sensibilidade de olhar a distância que os homens estão daquilo que Deus quer lhes propor e a incapacidade deles naquele momento de conseguirem chegar aonde Deus os chama a compreender e a estar, e por amor a eles, para que não se atrapalhem ainda mais nessa incapacidade, nessa impossibilidade que agora estão vivendo, de compreender o mistério de Deus e dessa forma caminharem mais para fora desse mistério, dessa vontade de Deus, ele então se retira. O seu retirar-se é um ato de amor por eles, para que a situação deles não se agrave. E esse ato de amor acontece pelo amor soberano à vontade do Pai em seu coração. Perceberam como é importante a gente ter essa medida também? Às vezes a gente percebeu que o nosso irmão ainda não compreendeu, que ainda não chegou ao entendimento, mas que está tão obtusa aquela realidade. Quantas vezes eu me recolho com Deus? Eu me abstenho de entrar em uma discussão de palavras para evitar que a consequência daquele erro, daquela incompreensão, ou para evitar que aquela incompreensão, aquele erro, gere problemas ainda maiores. Que depois, entre nós, que temos um coração marcado por inúmeras imperfeições e cicatrizes de tantas realidades que já nos levaram para longe de Deus, podemos nos ferir com palavras, podemos cumprir atos de ofensa, podemos até mesmo romper o vínculo de caridade um com o outro e o vínculo do mandamento de amarmos uns aos outros por causa de outras dispersões que vão se agregando a essa, da discussão. Então, abster-se em alguns momentos é um ato de amor, que a outra pessoa talvez não compreenda, mas que você, se já conseguiu chegar a essa compreensão, pode cumprir esse ato de amor por ti e pelo teu irmão. Diante da incompreensão, abster-se de uma discussão, ou seja, retirar-se para junto de Deus. Não significa que retirando-se para junto de Deus você é melhor ou superior ao seu irmão. Não é isso. Retirar-se para junto do Senhor naquele momento ali é a forma de proteger a tua fragilidade para que ela não venha piorar e, ao mesmo tempo, defender o bem em favor do teu irmão, que naquele momento, por causa da agitação ou da compreensão limitada que ele tem a respeito do assunto, a respeito do que está acontecendo, ele pode precipitar num erro maior, interpretando mal as coisas ou agindo mesmo de uma maneira até não boa. Então, retirar-se de uma eventual discussão, retirar-se de uma eventual tentativa de dar explicação sobre as coisas,
é um ato de amor porque pode evitar uma série de problemas e de até pecados mais graves. Então é um ato de amor. Retirar-se para junto do Senhor é um ato de amor nas duas direções. No cuidado com a sua fragilidade, sendo responsável e confiando em Deus, o que significa também um ato de grande humildade. Depois recorda-te, Jesus tinha toda a possibilidade do mundo, sendo Deus, de abrir a consciência deles na marra, na violência, como fosse. Ele poderia usar o método que fosse, ali que a ele é possível, na sua liberdade de fazê-lo. Mas ele não escolhe nada fora da vontade do Pai e não escolhe absolutamente nada que não possa ser um bem real e absoluto. Então isso é fundamental a gente ter claro, né? E naquele momento, o Senhor escolheu retirar-se em um contexto como esse. Como é que a gente às vezes pensa em ficar dentro e comprar o barulho da bateção de boca e achar que isso vai dar certo? Rapaz, nosso Senhor fez o caminho contrário. E Ele podia ter feito esse caminho que às vezes a gente escolhe. E se Ele não fez, é porque não era a melhor escolha a ser feita, e agora a gente está entendendo por que não era a melhor escolha a ser feita. E a gente está olhando as páginas do nosso passado, da nossa história de vida, e está entendendo mais ainda, realmente, não é uma escolha boa. É uma escolha que não deu certo na maioria das vezes. Então, diante da incompreensão do outro de perceber aquilo que está acontecendo, nem sempre a outra pessoa é capaz de integrar todos os elementos que estão ali. Pode ser por uma resistência, pode ser ainda por uma ignorância, né, causal, ou seja, sobre a materialidade do assunto. Então, em alguns momentos, a gente precisa, diante do outro que está decidido a fazer daquele jeito, então, calma, faz como teu Senhor. Por um instante, retira-te. Retirar-se significa não entrar, não ficar ali como Jesus ficaria, para começar aquela discussão, para tentar explicar, não é, não é, não é, é porque é assim, não é assado, é porque tem que ser desse jeito, não tem que ser daquele outro jeito. O Senhor se retira e dessa forma espera o tempo justo, vai obviamente somar mais elementos na vida cotidiana daquelas mesmas pessoas que o acompanharão em outras ocasiões, a fim de que passo a passo eles consigam compreender aquilo que agora ainda não conseguem compreender. O Senhor é paciente e bom. E como é importante a gente aprender também essas medidas no nosso convívio, nas nossas relações, para que a gente possa permanecer no Senhor. Nós fazemos por necessidade. O Senhor fez para nos ensinar, mas nós temos a necessidade, porque na nossa miséria somos frágeis o suficiente para nos dispersarmos e perdermos a orientação, a bússola. Então, pela nossa miséria, a gente se recolhe no Senhor para cuidar dela, sabendo que a gente é frágil, a gente precisa se recolher com o Senhor para defender essa fragilidade. E depois, para poder preservar o nosso irmão de talvez precipitar num erro maior. E após esse recolhimento, os discípulos seguem o caminho e o Senhor vem ao encontro deles, testemunhando soberanamente a sua força sobre toda a criação e sobre todas as coisas. Se parecia antes que Jesus estava fugindo de uma discussão ou com medo de aceitar um novo encargo, vamos colocar assim de maneira bem simples, quando eles veem Jesus caminhando sobre as águas, meu amigo, não tem mais dúvida de que esse é o Senhor. Olha o que está acontecendo. Depois da multiplicação dos pães, agora a gente olha da parte dos discípulos essa percepção, né? Se há alguma ambiguidade, porque os discípulos também tinham uma dificuldade de compreender tudo a respeito de Jesus, mas compreendiam muito mais do que a multidão, isso nós vamos ver na profissão de fé do apóstolo Pedro.
e na atitude dos discípulos ao longo do caminho discipular, mas vamos perceber que ainda fazem fadiga, como Tomé, a superar momentos de incredulidade e de aprofundarem, como finalmente os discípulos de Emaús aprofundam o conhecimento a respeito do Senhor, pelas mãos do próprio Senhor. Porém, se existia alguma dúvida sobre será que o Senhor fugiu ou escapou, será que o Senhor não quer aceitar aquilo que está acontecendo, será que deve vir alguém maior do que ele depois e ele é apenas um sinal? Se essas dúvidas pairavam ao ver Jesus caminhando sobre as águas, estava diminuindo no coração dos discípulos a dúvida a respeito do Senhor. Talvez, como nós bem sabemos, não era ainda o suficiente para que compreendessem como compreenderiam mais adiante, mais um passo a mais. Então vejam que significativo, porque o Senhor pouco a pouco vai levando os discípulos a crerem, vai dando ensinamentos e testemunho a respeito do poder de Deus e a respeito daquilo que o Senhor manifesta diante deles, daquilo que o Pai manifesta diante deles. O Senhor, poderemos dizer, sustenta a compreensão de fé de seus discípulos e não os abandona. Que grande fruto desse encontro de intimidade com o Pai por nós no alto da montanha, pois ao mesmo tempo que protegeu de um erro maior aqueles que na ignorância, aqueles que ainda estavam embaraçados pelos laços da ignorância, de outro lado permitiu que, por um gesto soberano, um milagre soberano como esse de caminhar sobre as águas, trouxesse os discípulos para mais próximo da compreensão a respeito da sua identidade, para que eles pudessem crescer no testemunho de fé que dariam em relação a nosso Senhor Jesus Cristo. Então peçamos ao Senhor essa graça também. Ajuda-nos, Senhor, a crescer na fé, mas ajuda-nos a darmos testemunhos aos nossos irmãos e irmãs do seu soberano poder sobre nossa vida e sobre todas as coisas, para que sejamos por eles um sinal da tua presença e do teu amor, a fim de que cresçamos juntos, todos, na fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.